O licenciamento ambiental é o principal instrumento de gestão da Política Nacional do Meio Ambiente, funcionando como fiel da balança entre o desenvolvimento econômico e a proteção dos ecossistemas. A nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ela surge com a promessa de modernizar processos e reduzir a burocracia, oferecendo a previsibilidade necessária para grandes investimentos. No setor de logística, a modernização de ferrovias, hidrovias e rodovias depende diretamente de regras claras que garantam a viabilidade econômica sem abdicar da sustentabilidade. Para entender como esse novo marco impacta o Brasil, conversaremos hoje com o advogado Marco Sais, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos debater a nova Lei de Licenciamento Ambiental. Após anos de tramitação, o texto ele busca padronizar regras que antes eram dispersas, impactando desde o pequeno produtor até grandes operadoras de infraestrutura. E para discutir os avanços e os pontos sensíveis desse marco, vamos conversar com Marco Sais, advogado com especialização em direito ambiental. Olá, Marcos, tudo bem com você? Bom dia, Renata, tudo bem? Graças a Deus e feliz por poder conversar sobre esse tema. Durante muito tempo eu disse que a gente precisava da lei, agora a gente pode conversar sobre a vinda dela e a entrada em vigor, né? Com certeza. E realmente é um marco, né, Marcos? Porque é o que você falou, são muitos anos de discussão. Quem está no dia a dia, a gente sabe das dificuldades que os empresários acabam enfrentando. E vamos ver na prática, né, se realmente essa lei ela vem para ajudar ou, de repente, aí para até trazer um pouco mais de confusão no processo como um todo, né? Mas antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua formação, da sua experiência profissional. Bom, tá ótimo. Meu nome é Marco Sais, sou advogado na área ambiental. E decidi advogar na área ambiental no segundo ano da faculdade. Eu fui fazer um estágio, eu sou oriundo do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, mas me mudei muito cedo para Florianópolis, com 5 anos, e acabei me criando em Florianópolis. Fiz estágio na Fundação de Meio Ambiente do município de Florianópolis. Lá me deparei com essa questão do direito ambiental e eu lembro que um dia eu me dei conta, eu vou ser advogado e vou trabalhar com essa área. Lógico que hoje, né, você falar de meio ambiente, de direito ambiental, é uma coisa muito mais palpável para todo mundo. Mas eu estou falando aí há mais de 25 anos atrás. Eu lembro até uma vez uns amigos da família, quando eu disse isso, uma senhora falou para mim, mas você não fez direito? Por que você quer trabalhar com árvores, né? Então, ali eu decidi e pude me especializar nisso. Foi minha atuação inteira, né, da vida profissional, ainda enquanto estagiário e enquanto advogado, sempre foi na área do direito ambiental. E no curso dessa caminhada, acabei enveredando muito por trabalhar com licenciamento ambiental. Eu comecei minha vida de docência lecionando processo civil, mas muito cedo me dei conta que o processo pelo processo resolve pouca coisa, né? E a judicialização em matéria ambiental também resolve muito pouca coisa. E aí me tornei esse advogado muito de consultivo para evitar os problemas. Eu brinco que um advogado que não te cria problema é muito bom, né? Muitas vezes duas partes fecham um contrato, os advogados começam a debater as cláusulas e o contrato é desfeito. Um advogado que resolve seus problemas é bom, mas quando se evita é melhor ainda. Isso que eu acho a beleza de a gente trabalhar com a área ambiental, ser o primeiro fiscal ali, né, dos projetos em que a gente tem trabalhado para que eles nasçam e sejam licenciados da forma correta. Então teve essa atuação muito forte aqui em Santa Catarina. No ano de 2010 foi aberta uma filial do escritório no Rio de Janeiro. O que nos levou ao Rio de Janeiro foi o licenciamento de um grande projeto portuário. E depois, em 2018, também por atuação profissional e muito forte institucional, com várias instituições de São Paulo, que acho que é um trabalho muito importante, esse trabalho institucional, a gente acabou abrindo a segunda filial, a terceira sede do escritório em São Paulo, e é isso que a gente trabalha aí no país como um todo e para alguns clientes de fora, com a parte ambiental. Essa é tão importante, esse desafio, né? Usar os recursos naturais da forma correta, a tal sustentabilidade para as presentes e futuras gerações. Um pouquinho disso, esses 20 e tantos anos.
Perfeito. E, Marcos, é isso mesmo, né? Lá no começo, quando você falava que trabalhava com direito ambiental, eu pensava, o que é isso, né? O que você vai, com o que você trabalha mesmo, né? Então, a gente muitas vezes precisava traduzir. Mas bacana aí conhecer toda essa sua história. E até para que todo mundo também consiga ter o entendimento, eu queria que você falasse um pouquinho qual é o principal objetivo da nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, em comparação à anterior, né, ao regime anterior, até para a gente conseguir entender, de fato, quais foram essas modificações. Perfeito. Acho que uma coisa importante, primeiro, é que a gente tem chamado de nova lei, né? Diferente do Código Florestal, que a gente falava um novo código, porque já existia um de 65 e veio de 2012, aqui é uma lei nova, mas é a primeira lei. A gente nunca teve uma lei regulamentando. Acho que essa é a grande questão, e que eu via, e a gente fala muito, né, do setor produtivo, mas a vinda de uma norma que traga mais segurança jurídica, ela é importante, lógico, para o empreendedor, mas para todo mundo que atua. Ela é muito importante, o papel dos servidores públicos dos órgãos ambientais sempre foi muito difícil. O que usar, qual norma usar, qual o regramento, para o próprio Ministério Público, né, no seu papel de fiscal da lei, não tinha uma lei para fiscalizar, né, uma lei procedimental. Então, se a gente olhar, quando a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, lá em 1981, logo depois, né, dos primeiros grandes eventos mundiais sobre meio ambiente, quando se estabelece o termo sustentabilidade, e que essa é uma questão, assim, ó, a lei de licenciamento, ela vem para regular e trazer sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito, eu gosto muito do exemplo do tripé. São 3 eixos, né? Ambiental, muito importante, mas também, e com o mesmo grau de importância, social e econômico. Então, é isso que o licenciamento visa regulamentar. Como usar corretamente os recursos naturais para gerar riqueza, né, um bem-estar social para quem vive hoje, garantindo que as gerações futuras tenham isso também. E se a gente olhar que o licenciamento vem trazido na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, e que a nossa lei saiu em 2025, ela saiu com 44 anos, vamos dizer, de atraso. Nesse meio tempo, o que a gente teve? Teve, em âmbito nacional, por óbvio, teve a resolução CONAMA 01 lá de 86, falando sobre EIA, acabou influenciando a Constituição, porque o nosso artigo 225 não fala em licenciamento, ele fala em estudo de impacto ambiental, então está tratando, evidentemente, das atividades de significativo impacto. Na década seguinte, já final da década seguinte, a CONAMA 237 de 97, também visando regulamentar a competência entre, né, os entes, União, Estado, o Distrito Federal e os municípios, que a gente tinha aquela sobreposição, quem licencia o quê, quem fiscaliza o quê. O artigo 23 da Constituição, lá no parágrafo único, disse, né, depois de dizer que era competência comum, que uma lei complementar regulamentaria a cooperação. A gente ficou sem essa lei complementar, ela sai em 2011. E agora, finalmente, em 2025, com o início da vigência em 2026, a gente tem a lei para regulamentar, né, uma lei processual sobre o licenciamento ambiental. Então, quando fazia a defesa da lei, sempre defendia assim, a gente precisava de algumas coisas. O primeiro, uniformização. A gente não podia licenciar de um jeito diferente no município A, no B e no C, nem no estado D para o estado E, e nem de qualquer estado para a União. Né? Quem criou essas divisões geográficas foi o homem, não foi o meio ambiente. Então, você não podia ter regras diferentes. Então, a gente precisava uniformizar. A gente precisava simplificar, e ainda precisa. Não é porque o nosso licenciamento é demorado que ele é eficiente. Na verdade, ele é moroso e não necessariamente traz eficiência. Você ficar 10 anos para licenciar uma atividade produtiva, por si só já tem algum equívoco. Então, além da uniformização, uma simplificação e uma modernização. Né? A gente, hoje, o que estamos fazendo hoje aqui era impensável há uns anos, né? Poder ter esse bate-papo, cada um num canto do Brasil. Como acontece hoje também o licenciamento, a audiência pública virtual, a disponibilização dos estudos ambientais na internet. Então, todas essas situações de uma modernização. E com uniformização, simplificação e modernização, a gente passa a ter pelo menos um pouco mais de segurança jurídica. Então, acho que o grande louvor da vinda da lei, vamos falar sobre ela, ficou uma lei difícil, tem uma série de questões para a gente falar, mas temos a lei. Por isso que eu disse já na abertura, eu me alegro em a gente poder conversar sobre a lei, né? Como vai ser a implementação, como deverá ser. E eu acredito que, talvez, no curto espaço de tempo, a gente vai continuar tendo uma série de problemas também de interpretação. Temos as ADIs também já postas, né? Uma cultura no Brasil, todas as normas ambientais acabam sendo questionadas no Supremo. Não me parece ter inconstitucionalidade, parece que há inconformismo de quem perdeu no voto dentro, né, das casas legislativas, se não na totalidade, na sua grande maioria das contestações.
Mas, a médio e longo prazo, eu não tenho dúvida, a gente tem uma norma que é revolucionária e que a gente vai poder licenciar as atividades de uma forma muito mais correta, muito mais transparente, com muito mais segurança para o empreendedor, para a equipe de consultoria técnica, para os advogados, para os servidores públicos, para o Ministério Público e para o Judiciário, que infelizmente, quando algumas questões chegam lá, o juiz agora vai olhar e ver se foi seguido tudo aquilo que a lei determina ou não. Se foi seguido, ok. Se não for seguido, faz um freio de arrumação, corrige e continua. Não, perfeito. Porque dá também uma transparência, né? Como você bem falou, e trata todo mundo da mesma forma, porque do mesmo jeito que eu acho que tinha a questão das brigas fiscais dos estados, tinha a análise também das exigências ambientais para a instalação de determinada atividade. Quantas vezes a gente não escutou, vou mudar a planta daqui para um outro estado ou para uma outra localidade, porque o órgão ali é menos exigente, né? Então, a gente consegue trazer essa uniformização em termos de país. Renata, isso é perfeito. Eu vou resgatar, assim, eu participei muito pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que representa aí todas as ADEME, Sinduscom, Secobs do Brasil, uma entidade muito capilarizada, e a gente teve muita participação, né, aí ao longo, pelo menos, da última década, nas discussões. E teve 2 momentos, assim, em que houve uma ampla participação. Quando o deputado Kim Kataguiri foi relator na Câmara, lá em 2019, ainda pré-pandemia, as audiências públicas foram todas presenciais, o deputado Kim fez 9 audiências públicas, e depois no Senado, especialmente lá em 2021, ainda na legislatura anterior, né, a gente acabou tendo aprovação agora, mas quando na Comissão de Meio Ambiente do Senado houve audiências públicas. E uma coisa que eu gosto muito de debate, né? Acho que quem envereda pela área que a gente escolheu gosta muito de debate. E gosto muito de um debate aprofundado, sério, com discordância de ideias, para se chegar, né, a melhorias. Isso me entristeceu muito na maioria das vezes dos debates, porque essa era uma crítica que quem era contra a lei fazia. Se a lei vier, vai ter guerra ambiental. Eu falei, calma. Existe guerra ambiental hoje. Se cada um tem seu regramento, e o que você disse é perfeito, vem para cá que aqui é mais fácil licenciar. Era a mesma guerra do CMS de anos atrás. E aí está o grande erro. Não pode ser mais fácil fazer uma usina hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, ou qualquer matriz energética, num estado que no outro. E tinham diferenças brutais. Né? Tinha estado que se abriu o processo e ia com licença para participar de leilão. Quer dizer, não poderia ter essa questão. Então, a guerra, na verdade, existia. E com a uniformização deixa de existir. Então é um argumento que a gente ouve até hoje. Não, agora não vai ter. Eu lembro de uma outra, no debate, numa das audiências públicas do Senado, uma professora de uma universidade federal, depois que eu fiz a fala defendendo, ela disse, esse advogado, eloquente, enfim, defendendo a lei, é muita cara de pau, porque ele defende isso, parecendo esquecer Brumadinho e Mariana. Eu falei, professora, Brumadinho e Mariana aconteceram com a sistemática atual. Talvez seja um belo exemplo que a gente precise ter, né, uma nova legislação. Então, eu acho, né, muitos dos debates foram, infelizmente, né, num nível um pouco mais baixo, mas muitos foram para melhorar a lei. E por isso que a gente tem tanta coisa aí para conversar e para debater nesse sentido, mas perfeito. Uniformização agora tem. Então, é um belo começo. Perfeito. E, Marcos, uma outra questão que sempre, né, houve uma dificuldade, que é a questão da competência, município, estado, União. Hoje, né, como que a lei define essa questão da competência para evitar conflitos de decisão? Porque muitas vezes, acho que até hoje, né, muitos empreendimentos às vezes ficam perdidos até por questionamentos judiciais depois. Então, como que a lei ela foi discutida e trouxe para tentar ali evitar justamente esses problemas? Perfeito. Esse foi um problema histórico, né? Quando eu fiz ali um rápido resgate histórico aí da normatização, tratando de licenciamento, citei a 237 de 97, a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tentava fazer vezes de lei complementar para dizer o que cabia ao município, aos estados, Distrito Federal e à União, né? E com a vinda da Lei Complementar 140, se não resolveu tudo, né, ao regulamentar o parágrafo único do artigo 23, trouxe muito mais luz ao trazer um critério muito objetivo, que acontece dentro do município a município, 2 ou mais municípios estados, 2 estados ou Brasil e país limítrofe à União, e o decreto 8437 lá de 2015, que para algumas tipologias, atividade portuária, acima de determinada movimentação de carga, geração de energia a partir de determinada capacidade, indo direto para o IBAMA. Qual foi a opção do legislador aqui?
foi novamente prestigiar o documental 140. Falou, olha, as competências não está mexendo, se referendou aquilo que a documental 140 trouxe, que eu acho muito bom, porque a gente sabe que demora um tempo para ter uma estabilização, especialmente de jurisprudência, né? Especialmente em tribunais superiores, porque a briga que começa em 2012 em determinado lugar, ela vai chegar em STJ 10 anos depois, né? Então, hoje a gente começa a ter uma jurisprudência mais firme sobre competência, e acho que é um ponto de muito acerto aqui. A Lei 15.190, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, ela prestigiou a Lei 140 de 2011, e com isso, visando uma estabilização realmente da questão das competências com a regra que foi firmada há uma década e meia atrás. A gente espera agora que isso reforce ainda mais o que está disposto na 140. Perfeito. E já que a gente está falando, né, de segurança jurídica internamente dentro do país, eu queria que você falasse também o que essa padronização ela vai contribuir para investimentos estrangeiros à medida que traz, né, a gente espera que traga essa não disputa. Então, se você puder falar também um pouquinho, né, do seu ponto de vista sobre isso. Renata, a gente que nasceu aqui, estudou aqui, vive aqui, trabalha com isso, tem dificuldade de entender as coisas, né? Como é que funciona e as exigências e tudo mais. Nunca é uma resposta, desculpa até te cortar, nunca é uma resposta pronta, né? Você sempre vai falar, depende, vamos analisar. A brincadeira do 2 mais 2 não ser necessariamente 4, eu acho que dentro do licenciamento ainda mais, né? Mas eu disse, se para nós isso é difícil, imagine explicar isso para alguém de outra cultura, de outro país. Eu tenho uma história que eu conto, uma vez a gente licenciou um projeto portuário, era para um grupo árabe, de um sheik lá, que é trader de açúcar, e o escritório que eu atendia era a história americana. E eu fui explicar aí a rima no Brasil para eles. E ao final, né, quando eu falei tudo que tinha que fazer para o EIA, para depois complementações, audiência pública, licença prévia, depois projeto executivo, PBA, mais complementações, estudos com sazonalidade, dados primários, para sair a LI, para daí construir, para daí TLO. Aí quando eu já achei que o cara estava, né, o investidor estava quase desistido, ele perguntou se estava resolvido, eu falei, depende se o Ministério Público questionar. Aí ele ficou mais incrédulo ainda, ele falou, mas se eu seguir, né, tudo isso que você me disse aqui, estou anos nesse processo, eu não posso ser questionado. Eu disse, se pode. Aí ele até disse, não, mas então, se o promotor está questionando, ele está errado, tira ele. Eu falei, não se tira, porque ele não é movível. Então vamos falar com o chefe dele, ele tem autonomia funcionária, não tem chefe. Aí eu lembro que ele me disse, vocês são loucos, e a minha vontade foi responder para ele assim, eu nasci aqui. Agora, você colocar o seu dinheiro aqui é uma loucura. Então, com perdão aí, né, até da questão irônica, mas era muito complexo explicar isso. Então, e aí eles perguntavam, mas qual é a norma? E esse número diverge, mas não interessa, porque qualquer um é absurdo, né? Foi feito pela Secretaria da Presidência da República um levantamento em 2021, salvo engano, e aí esse número que varia. Nós temos algo entre 50 e 70 mil normas tratando de meio ambiente só no âmbito dos estados e da União. Quer dizer, eu não cheguei nos 5 mil municípios, ou seja, é absolutamente impossível. Né? Uma outra coisa que a lei alterou um artigo, que foi o parágrafo 1 do artigo 67 da Lei de Crimes Ambientais. Por quê? O que é o artigo 67? Qual é o tipo penal? Quando o funcionário público concede licença em desacordo com norma. Que norma dessas 50 ou 70 mil? Então, e aí o parágrafo único falava da modalidade culposa, quer dizer, era uma brutalidade com o servidor. Se faz de forma dolosa, se é corrupção, rigor da lei. Mas, né, então isso traz um pouco mais de segurança, como eu digo, para os dois lados do balcão. Então, me parece assim, hoje, pelo menos você vai chegar para o investidor estrangeiro e para o investidor do mercado interno também e falar, nós temos uma regra, ela ainda está sendo, né, assentada, mas é para ser assim. E aí você vai lá e mostra, se for por EIA, se for por RCA, RCE. Isso é outra questão, até a nomenclatura dos estudos agora tem uma uniformização. Cada estado você chegava de um jeito diferente, chama de ciência de um jeito diferente, o estudo, a sistemática, né, a participação pública agora, tomada de subsídios, todas aquelas questões que vieram com a lei. Eu acredito, por isso que eu falei, curto prazo não, tenho noção disso, da dificuldade, mas a médio prazo, com certeza a gente vai olhar e falar o licenciamento ambiental brasileiro segue essas questões, como a gente faz com o processo civil, por exemplo, né? Inicial, contestação, réplica, saneador, produção de prova, alegações finais e sentença. Que a gente tenha também a sistematização no licenciamento.
Não, você falou, é verdade, sempre foi um desafio explicar, e acho que ainda é a questão da responsabilidade muitas vezes, né? Opa! Porque são situações que o estrangeiro não consegue entender, e a interpretação é essa, é que é uma loucura, né, você ser um investidor, porque você está tomando risco, e não é só o risco financeiro, né? Tem outros riscos atrelados a isso. Então, realmente, ficava um desafio para a gente fazer essa tradução, que muitas vezes... né, não tem muita tradução. Você sabe, por exemplo, o artigo, já que eu já falei de criminalização, e você falou agora de responsabilização, né, para os nossos ouvintes aí, a tríplice, né, uma ação ou omissão pode gerar uma responsabilização na esfera civil, outra na administrativa, outra na criminal. Você vem para o licenciamento e pega o artigo 69A da Lei de Crimes Ambientais, que é apresentar, né, no âmbito de licenciamento ou processo de autorização ambiental, isso do falso ou enganoso, ainda que por omissão. Tem que diferenciar muito bem o que é divergência técnica e o que é o estudo enganoso, né? Tem jurisprudência muito nesse sentido, mas então é isso, você foi lá e definiu aquela vegetação como estágio médio de regeneração, pode ser que um outro biólogo ache que é avançado. Isso é crime? Ou isso é divergência técnica? Então, todas essas dificuldades, você fala muito bem, não é só um risco financeiro, é um risco reputacional, né? Você ter uma licença suspensa, uma ação criminal por uma apresentada, né? E pessoal, muitas vezes também, né, Marcos? CPF, exato. Então é muito complexo. De fato, até o escritório lá no Rio, o pessoal tem aquele ditado que eu gosto muito, quem não sabe brincar não desce pro play. Então, o licenciamento passou a ser uma brincadeira muito complexa para todos os envolvidos, né? Então, eu espero, não que diminua a complexidade técnica, mas que diminua a insegurança jurídica. Uhum. Tem um papel, né? Eu me sinto muito à vontade, porque somos advogados, Renato, que atuamos na área, mas eu sempre digo assim, o mundo jurídico é um apoio para o licenciamento ambiental. O protagonismo ocupado pelo mundo jurídico, judicial nos últimos anos é um erro. A discussão não é jurídica, a discussão é técnica, tem que falar de forma. E quando aí você tem, né, a consultoria ambiental dizendo A, o órgão de funcionamento técnico do Ministério Público dizendo B, o órgão ambiental dizendo C, ninguém se entendeu, você bota isso para um juiz formado em direito dizer se a pedologia do solo está certa ou não está certa. Então, essas questões, me parece que com mais regramento, a gente pode voltar a uma normalidade. Assessoraremos para que seja feito da forma correta, mas os estudos são técnicos, vamos prestigiá-los, né? Perfeito. E, Marcos, quais as principais modalidades de licenciamento que foram introduzidas aí por esse novo texto? Legal. Vamos lá, eu acho, na verdade, Renata, assim, o que me parece que a lei, basicamente, ela né? Tive muito debate com turma de ABEMA, da ANAMA, e me parece assim, a lei é uma compilação das melhores práticas ocorridas em vários locais, notadamente nos estados. Talvez essa é uma crítica. A gente tem passado por um processo aí, né, um fenômeno de municipalização do licenciamento, acho correto. É o município que está ali e as atividades de menor impacto, se o município, lógico, né, tem a habilitação, a capacidade para licenciar. Mas, se você for olhar, então, foi uma grande compilação das melhores práticas. Então, vamos pegar um exemplo, outro ponto muito debatido e muito criticado por aqueles que são contrários. Licenciamento por adesão e compromisso. Né, primeira questão, isso não é uma dispensa de licenciamento, não é autolicenciamento. Isto é uma forma que eu acho magnífica, porque você não diminui em nada as exigências, você tem uma celeridade incrível e você dá protagonismo ao empreendedor e à sua equipe técnica. Primeiro, só vai ter LAC naquilo que o órgão ambiental se sentir confortável em ter LAC. Eu vou dar um exemplo, que para mim foi um dos mais bem acabados dos estados que já praticavam, que é Santa Catarina. Santa Catarina é o maior produtor de aves do país, exportador de aves, tem uma indústria fortíssima nisso, e emitia milhares de licenças por ano no nosso sistema cartorário, né? Pede termo de referência, vai para casa, apresenta estudo, pede complementação, volta, e a atividade não parava. Então, às vezes, você entrava na ilegalidade por uma morosidade de órgão ambiental. Quando Santa Catarina resolveu fazer o licenciamento dessa atividade por adesão e compromisso, é porque ela tinha um conhecimento de décadas da atividade. Ela fez, porque o que é a LAC, né? Eu vou ao órgão ambiental e digo, vou ter esta atividade aqui. Se ele se sente habilitado para isso, tecnicamente, ele já fez o termo de referência e as condicionantes que eu tenho que cumprir. E ele diz, você pode, desde que você cumpra essas 50 condicionantes. Eu faço a minha adesão a essa sistemática,
e eu, empreendedor, junto com um consultor técnico que vai emitir uma RT, e acho que a RT no Brasil tem que voltar a ter peso, é muito importante, eu falo isso sempre, eu vou estar num evento do CREA agora, final do mês, eu digo, gente, a RT, eu já ouvi de promotor, a RT e nada é a mesma coisa. Não, tem que voltar a ter peso e credibilidade. Então, eu coloco o meu nome enquanto empreendedor, o meu consultor técnico, biólogo, geólogo, engenheiro ambiental, enfim, dependendo da formação, também assina e a gente firma um compromisso de cumprir tudo aquilo. E aí vou trabalhar. E você fiscalizado, que acho que é um outro ponto, e eu gosto muito que a lei falou de fiscalização. Se discute no Brasil muito a fase de licença prévia, né? Que você está discutindo a concepção do projeto e a alternativa locacional escolhida. E depois se vira as costas. E a operação, que é quando efetivamente pode acontecer os maiores impactos, né? Então, acho que esse também é uma quebra de paradigma. A gente falar de pós-licença, a gente trazer falar mais de fiscalização, vai ser muito importante. E a LAC, para mim, é isso. Só para terminar o exemplo de Santa Catarina, com a implantação da LAC para essa atividade, para essa tipologia, diminuiu em 25% o trabalho da diretoria de licenciamento. Ou seja, 1/4 do trabalho pode ser direcionado para outras questões importantes. Então, a LAC, me parece, né, uma nacionalização dela, óbvio, para atividades de médio e baixo impacto, que o órgão ambiental se sinta com conforto para isso, né? Aí nós podemos falar depois ali dos artigos 8º e 9º, algumas atividades que passam a não precisar de licenciamento, também muito criticado, falam de inconstitucionalidade. É a primeira vez que uma lei federal toma essa atitude. Todas as vezes que o Supremo encarou leis estaduais dispensando atividade de licenciamento ambiental, ele julgou pela inconstitucionalidade, que eu concordo, porque feria o conceito de licenciamento ambiental. Agora, a não sujeição ao licenciamento ambiental dessas atividades vem pela própria lei, porque ela entende que elas não precisam. Eu posso até discordar disso, mas não me parece ter uma questão de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, né? E aí uma outra questão que me parece muito adequada, né? É uma simplificação brutal para licenciamento de atividades de saneamento e até se alcançar lá o marco, né, do marco universal do saneamento, você não precisa de licença. Agora, precisa cumprir todos, e é uma atividade que tem muita exigência, né? Você precisa cumprir todos os parâmetros técnicos. E aí o que eu te pergunto, vale mais a pena ficar 10 anos esperando ser uma licença do MTE ou permitir que o empreendedor construa e opere dentro dos parâmetros técnicos? Numa das cidades aí que a gente tem escritório, tem um caso que demorou 28 anos para sair a licença de um MTE. Durante 28 anos, o esgoto foi, sabe Deus para onde, porque não estava licenciado. Então, me parece assim com muito acerto. E uma outra questão, Renata, menos ideologia e mais praticidade. Né? Quando a gente fala da APP urbana, acho que você lembra aquela discussão do tema 1010, se aplicava Código Florestal ao lei do parcelamento do solo, a gente atuou como âmbito escuro por algumas entidades, e na sustentação oral eu falei para os ministros, não é uma decisão tomada no gabinete aqui do STJ que vai resolver o problema. Um rio que está todo ocupado as suas margens numa cidade, é questão de drenagem, macrodrenagem, não mais uma questão ambiental. Veio aquela decisão do STJ no tema 10, se aplica Código Florestal e pronto. No dia seguinte começaram a vir ações civis públicas contra empreendimentos licenciados, né, que estavam a uma distância menor da prevista no Código Florestal, e o Congresso respondendo, fazendo a lei da PP urbana. Então, a gente está diante de um momento que a lei me parece assim, não, tenho convicção. Ela olhou e falou, eu vou tratar a prática do que acontece. Eu não quero agora uma lei para ficar sendo discutida em curso de mestrado e doutorado, com todo o respeito às discussões que acontecem na academia, mas que muitas vezes são dissociadas da prática, ou julgamentos que não entendem o efeito prático. A gente precisa de uma lei que diz, o juiz tem que pensar no efeito prático da sua decisão, não precisava estar na lei, né, na LINDB, mas então é o que me parece da lei. Ela veio trazendo questões pro dia a dia prático, para a gente ter o quê? Sustentabilidade. Não é preservacionismo, é usar da forma correta. Perfeito. E, Marcos, você falou, né, da questão aí da RT, que é essencial, né? Você não precisa de todo esse, não sei se é formalismo, mas... burocracia. Exatamente, porque, na verdade, quem está fazendo é um profissional técnico que está assinando ali. Se ele falou que né, por que a palavra dele não vale e a do fiscal tem fé pública, né? Então, quantas vezes a gente já não pegou alguma situação em que você tem uma situação posta, que teve lá uma RT assinada,
você falou até de Código Florestal, mas, sei lá, de supressão de vegetação, foi tanto que foi suprimido, e 15 anos depois, por falta de satélite, se resolve rediscutir um ato juridicamente perfeito, analisado lá atrás, com uma RT, e daí, de repente, vem o juiz e fala assim, não, me parece que realmente... Não, mas e aí? Né? A palavra não vale mais... Não é só a palavra, né? A palavra é assinatura, uma chancela por detrás disso. Então, é o que você falou, o procedimento ele fica muito mais inteligente à medida que você passa a responsabilizar, eventualmente, aquele empreendedor, aquela pessoa que está ali assinando aquele documento. Né? Porque a gente quer sempre ser fiscal do fiscal, né? Essa sensação que dá. Renata, 3 coisas para falar assim sobre isso. A primeira, né, a lei traz um protagonismo maior para o empreendedor, eu acho acertado. Já que a crítica é tão grande do setor produtivo, é moroso. Tá bom, bonitão. Agora, você tem mais protagonismo, mas você vai ser cobrado. Você vai ser fiscalizado. E se você fizer bobagem, vamos lá. Tem agora o CNIMA, o Serviço Nacional de Informações do Meio Ambiente, vai ter, eu brinco que é o cadinho das consultorias. Toda consultoria que participar de um processo de licenciamento vai para lá e vai dizer como ela atuou, se a licença saiu, se a licença não saiu, se houve pedido de complementação e se houve fraude. Então, e aí alguns colegas, né, amigos de consultoria, isso é um absurdo. Eu falei, não é, para quem é bom, não é. Você vai ter lá realmente um cadastro mostrando o que cada um fez ou faz. E se você fizer besteira, amigo, você vai ter problema. Então, a lei veio realmente fazendo essa mudança de paradigma. Né? A gente gosta de criticar o Estado, mas deixava tudo na mão do Estado. Uma segunda questão, eu tive esse debate ainda num julgamento no Tribunal de Justiça aí do país na outra semana. Era um licenciamento ambiental realizado em 2016, supressão em 2017, questionamento em 2025. E aí o juiz pediu uma perícia e eu estava falando, olha, assinaram um estudo de licenciamento 32 técnicos de 9 áreas de conhecimento diferentes. E aí foi nomeado um perito para dizer se eles estavam certos ou errados. Quem é esse perito? Né? Assim, ou é um fenômeno ou é alguém que não tem condições. Que é outro ponto que eu questiono, assim, falo com os colegas promotores, os CAT, GAT, enfim, o grupo de apoio técnico, né? Esses tempos eu fui falar com uma pessoa que estava fazendo valoração de dano ambiental de um órgão de assessoramento técnico. Cheguei lá, sem demérito, a pouca idade, mas era um garoto de 25 anos, formado em biologia. Eu falei para ele, né, existem várias, né, literaturas sobre o tema, várias correntes aí para a delimitação do dano ambiental, a valoração. Eu perguntei, qual que você usa? Ele falou assim, Dr. Marcos, não sei. Eu passei no concurso, me botaram aqui e falaram para eu valorar o dano, não sei. Então, assim, né, uma área do conhecimento muito... A gente tem uma colega no escritório que fez mestrado e doutorado nisso. Quer dizer, ficou anos estudando e você vai lá porque tem uma presunção. Então, assim, de fato, né, eu acho que com esse protagonismo maior do empreendedor, que também sirvam para os órgãos ambientais e os órgãos de fiscalização entenderem. O licenciamento é feito a várias mãos e tem que ser feito da forma correta, com colaboração. Não com contraposição o tempo inteiro. Saiu uma licença, vou olhar porque ela deve estar errada. Não. A gente teve uma licença agora também de uma atividade de significativo impacto, que a gente assessorou, 12 anos. Saiu a licença no dia seguinte, é uma declaração do promotor local dizendo, vou judicializar porque a licença está errada. Nem sabe se está errada, a licença não tinha sido nem expedida. Então, né, parte de uma presunção, não, eu não quero esse projeto aqui, calma. Então, eu espero assim, ó, e aí eu já antecipo talvez que seria uma fala final. A lei vai resolver os problemas? Não. A vinda dela simplesmente não. Mas eu espero que ela seja uma mudança de paradigma. Não só para o empreendedor, não só para a consultoria, não só para servidor público, não só para membro de Ministério Público, não só para membro do Judiciário. Para todos os envolvidos. Sim, perfeito. E, Marcos, a questão da LAC, né, e da renovação automática aqui das licenças. O texto, ele traz já as atividades que se aplicam para a LAC, ou isso ficou para depois? E a mesma coisa, né, renovação automática, quais são essas salvaguardas aí ambientais previstas? Tá, novamente, a LAC, vamos lá, ela pode ser aplicada por uma série de atividades, eu espero que seja, mas os órgãos precisam estar capacitados para isso. Então, não há uma imposição, a lei ela é geral, né, como se a gente for lá ver competência legislativa do artigo 24,
é competência da União fazer lei geral que se aplica a todo mundo. E está muito claro isso lá no artigo 1º que diz: a lei se aplica União, Estado, Distrito Federal e município. Agora, ele não impôs a atividade de fazer computador tem que ser por lá que em todo mundo. Não. As tipologias, isso ainda fica para os entes federativos. As tipologias, o que se aplica, qual é o grau de impacto, como já acontece hoje, né, geralmente através das resoluções de conselhos estaduais de meio ambiente, continuam. Por quê? E aí eu acho que está perfeito. A lei ela é geral, mas ela respeitou peculiaridades locais. Como eu disse, a atividade de avicultura pode ser de extremo conhecimento do órgão ambiental de Santa Catarina, mas talvez o órgão ambiental do Piauí nunca deu uma licença sobre isso. Então, eles não vão licenciar por lá, que até por não conhecerem e não terem essa expertise de décadas que o órgão ambiental catarinense tem. E assim para todas as demais atividades. São Paulo chama via rápida, né? Que você vai lá e perdão, essa sistemática da LAC. Sobre as renovações que você pergunta, e eu falaria também, talvez entrando num outro tema, né, espinhoso e profundamente atacado nas ADIs e já nos debates, que é quando foi regulamentada a participação das agora chamadas autoridades envolvidas, né? Antigamente a gente falava órgãos intervenientes, que foram dados prazos para eles também. A morosidade do Estado não pode prejudicar o empreendedor. Isso me parece uma questão lógica e óbvia. Então, por decurso de prazo, sai licença ambiental? Não. É igual prazo que tem no CPC para juiz, né? Não julgou, você não tem direito àquilo que você pediu. Então, ainda que tenha um prazo estabelecido para análise de estudos, o decurso desse prazo sem um parecer final e a concessão da licença não te dão direito a nada. Agora, não te obrigam também a parar, que é o que já tinha na Lei Complementar 140, que se você faz o pedido de renovação dentro do prazo lá de 120 dias, você tem o direito a continuar a atividade até que seja analisado. E aqui nos dá uma chance, Renata, me parece de falar o seguinte: para a lei também ser eficiente, os órgãos ambientais precisam ter estrutura. Quando foi lida a mensagem de veto, a própria pessoa que estava lendo, uma hora ela fala: o assunto é tão importante que o presidente da República dedicou quase 4 horas ao assunto. Aquilo me chocou, assim, né? As quase 4 horas foram quase uma deferência ao assunto. O assunto é extremamente importante. Eu gostei muito de ver as críticas feitas ao licenciamento por inúmeros parlamentares e chefes de executivo e tudo mais. A pergunta que se faz é: que estrutura que o teu estado, o teu município e a União tem para fazer licenciamento e fiscalização? Porque se você, né, como chefe de executivo ou parlamentar, discute e critica isso aqui, você já propôs alguma coisa para melhorar a estrutura do órgão ambiental? Eu digo que empreendedor bom gosta de órgão ambiental competente, porque você consegue ter uma discussão em alto nível. A pergunta é: quantos % do orçamento estatal vai para o teu órgão ambiental? Aí você vê quem realmente se preocupa com a questão ambiental e de desenvolvimento sustentável e quem tem um discurso demagogo. Né, um discurso demagógico. O que eu tenho convicção, Renato, e sei, você é audacioso aqui para dizer que eu sei que você concorda comigo. Como funcionou até hoje, não deu certo. Não deu certo. Demora e não necessariamente é bom. Afasta investimento e traz insegurança. Pô, é o combo do não deu certo. Temos uma chance de reescrever. Eu acho um grande privilégio. Tenho falado isso em sala de aula, nas palestras sobre o assunto, nas capacitações, seja para empresa, para órgão ambiental. Temos o privilégio de reescrever o licenciamento das próximas décadas. Está aí, está tudo na nossa mão. Agora é o momento de você adequadamente. E eu gostei muito de um presidente de órgão ambiental, ele criou um comitê para avaliar as questões, ele disse: Sais, tudo que eu não quero é que eu tenha técnico ou pessoal do órgão jurídico dizendo: não vou aplicar esse artigo porque ele é inconstitucional. Uma norma só é inconstitucional quando declarada. Então, assim, todos os dispositivos, tem as ADIs, não teve cautelar, todos os dispositivos estão aí, têm que ser aplicados. Tem a regra de transição lá, né, do direito intertemporal que está no artigo 60, teoria do isolamento dos atos processuais, lei antiga até que acabe a fase ou etapa do licenciamento, dispositivos novos a partir da nova etapa. E é isso, tem que ser aplicado. Se não for, alguém está cometendo erro. Perfeito. E isso que você falou, né, a questão do tempo, da morosidade, sempre foi uma dor para o empreendedor, né? Até no exemplo que você deu, 28 anos para um licenciamento ambiental, o que você propôs ali, a tecnologia hoje já está obsoleta.
Então, não faz nem sentido você permanecer num processo de licenciamento para autorizar uma atividade. Então, a celeridade realmente ela é necessária, né? E é o que você falou da questão da segurança, porque o fato de você seguir, né, preencher ali o checklist, entreguei isso, fiz isso, obtive a licença, isso não é uma garantia, de repente, o Ministério Público, né, por denúncia, sei lá, por inconformismo de vizinhança, alguma coisa, faz uma denúncia, o Ministério Público compra a ideia, o juiz, infelizmente, às vezes, não tem, né, os juízes, até pelas matérias que eles lidam, que são diversas, em primeira instância, você não tem um conhecimento aprofundado, os peritos, muitas vezes, também não têm este conhecimento para aquele caso, e você fica à mercê de uma decisão judicial, né? Renato, eu tenho uma questão também que eu digo, assim, eu tenho... I have a dream, eu tenho um sonho de um momento em que o licenciamento ambiental não vai mais ser necessário. E eu dou um depoimento, a gente atua aqui muito no escritório com obras estruturantes, então a gente licencia muito, porto, ferrovia, geração de energia, seja qual das matrizes que foi, térmica, hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, linha de transmissão, aeroporto, enfim. Esse tipo de obra, o dinheiro geralmente vem de fora. Meu amigo, se você não é que você tem que seguir as regras do Brasil. Se o dinheiro vem dos Estados Unidos e você não seguir as regras da EPA, o dinheiro não vem. Se o dinheiro vem da Europa e você não seguir as regras dos princípios do Equador, o dinheiro não vem. Então, quando a gente está licenciando, se o órgão não cobrou algo, a gente fala, tem que fazer isso aqui, porque senão o dinheiro não vem. Então, é lógico, para este tipo de atividade, o que eu te disse, o licenciamento, a gente já tem algo mais exigente, que são normas, inclusive, internacionais. Mas isso vai acontecer. Vamos pegar o setor imobiliário, o setor que a gente atua muito. As boas práticas ambientais, né, não ser o ESG, não ser um greenwash, mas efetivamente você ter questões, agrega um valor. Então, o empreendedor já entendeu, seguir tudo isso, eu vou ganhar dinheiro. E essa é a lógica. Nós estamos no mercado. A lógica, Costa Rica tem floresta em pé, por que ganha dinheiro tendo floresta em pé? Então, quando você consegue demonstrar isso, e a gente, me parece assim, vai chegar nesse ponto, aí eu falo, por exemplo, do artigo 9º, que são as não sujeições, né, para as atividades aí do agro. O agro brasileiro é absolutamente regulamentado e controlado. Todo mundo que exporta sabe disso. Se você escorregar, meu amigo, não vão comprar de você. Então é o seguinte, licenciar pecuária extensiva e semi-extensiva. É só no Brasil que tinha licença. Então, sabe, uma questão assim, meu Deus, o Brasil agora é a guerra do agro. Não. Boas práticas mundiais. Então, né, você tem LAC porque tem LAC, você tem não sujeição porque tem não sujeição, vai fazer uma atividade significativa impacto, meu amigo EIA, rima na veia, e você vai ter todo aquele rigorismo da lei. Vai construir perto de unidade de conservação, índio, quilombola, patrimônio artístico, histórico natural, vai ter que ver esses componentes todos. Então, assim, me parece, a lei está regulamentando as questões distintas de forma distinta como deve ser, e que seja realmente esse quebra de paradigma. Eu vi que a própria ANAMA subscreve uma das ADIs, isso me entristeceu, porque ela deve estar preocupada em dar capacitação para os municípios como aplicar a lei, não ficar só contra a lei. E aquilo que eu te disse, quando você pega, assim, 90% que está ali não gostei da lei. Meu amigo, sistema democrático, 20 anos de tramitação, uma votação em ambas as casas, absolutamente expressiva, uma derrubada integral de vetos, até porque os vetos tinham deixado a lei sem sentido, né? Assim, parece quase uma temeridade o que foi feito. Então, vamos olhar para frente, vamos saber como, aquilo que eu digo, é um privilégio estar nesse momento para quem atua, para quem tem muitos anos aí, que a gente não tenha ranço, e para quem está chegando agora, que já possa pegar isso quando o CPC novo mudou e veio muito esse direito de precedentes, né? Que de novo, o nosso judiciário também não deu certo, né? Com 200 milhões de processos, alguma coisa não deu certo. Aí eu lembro de um juiz assim, quem é esse STJ para dizer como eu tenho que julgar? Cara, eu falei, para os juízes, muitas vezes, como você, que teve que ter o CPC novo, porque quem é esse STJ? É o órgão que tem como função, princípio, uniformizar a jurisprudência. E se a tua entendimento está errado, amigão, se adequa. Então, que a gente tenha também nisso, esse processo de licenciamento ambiental, sem ranço. Né, sem era bom quando era 01 de 86, a 237, ou as famosas INs, né, as instituições normativas do órgão, que valiam mais do que o texto constitucional. Não, agora é para todo mundo a mesma sistemática.
Perfeito. E da mesma forma, né, que isso vai incentivar os pequenos negócios, empresas de médio porte, como que você vê uma eventual aceleração em obras de infraestrutura, logística, que o Brasil precisa dessa agilidade nesse setor também, né, Marcos? Então, você vê que essa lei ela vai trazer também agilidade para isso? Deixa eu primeiro comentar só sobre a LOC, a licença de operação corretiva, que eu acho que vai servir muito para pequenos e médios, e aí eu chego, né, nessa transformação como um todo para os grandes. Essas temáticas tinham sido vetadas também, né? Que bom que o veto foi derrubado. O que é a LOC? Você tem uma atividade que está irregular. Precisaria de licença, não teve, ou a tua licença venceu, você não renovou, ou você tinha uma oficinazinha desse tamanho, já desse tamanho, a tua licença já não abrange tudo, você tem agora, sei lá, funilaria que antes não tinha. Por que a pessoa não ia se regularizar? Além do custo, da dificuldade, da burocracia, se eu fosse a órgão ambiental e falasse estou operando sem licença ou em acordo com ela, eu estava confessando o crime do artigo 60, operar sem licença. Então, eu ia me regularizar e podia, e muitas vezes, efetivamente, respondia uma ação criminal. Eu ficava quieto. Se a fiscalização não chegar, eu não vou lá, ou estou errado. O que disse a lei? Se você espontaneamente procurar o órgão, extingue a punibilidade do artigo 60. Fenomenal. Até porque é um tipo penal, né? Um crime de menor potencial ofensivo, que você podia fazer acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Qual é a exigência para você fazer qualquer dessas espécies, entre aspas, de acordo no criminal? Reparar o dano. Então, se eu, neste momento, já estava me adequando, cara, desburocratizei e trouxe um monte de gente para a legalidade e para o respeito às normas ambientais. Então, para o pequeno e médio, eu acho essa uma das questões, nunca entendi o veto. Era retrocesso ambiental. Não é retrocesso ambiental na minha visão, é um grande avanço ambiental. Dito isto, e trazendo aí todo este regramento, com essa simplificação, uma outra questão, Renata, aí falando das grandes obras, né, que você me perguntou. Eu passei uma vez no licenciamento de um grande complexo, que dentro desse mesmo complexo foram realizados 17 EIAs. Cada atividade nova, um novo EIA. 17. Cara, ao longo do tempo, estou falando de uma década, vá lá, né, a socioeconomia alterou. Como já houve impacto lá também no biótico, uma atualização. Agora, 17 vezes fazer diagnóstico no meio físico. Só não mesmo, o custo d'água é o mesmo, a bacia, enfim. Mas tinha que ser feito porque é a nossa sistemática. Agora não. Agora você tem um banco de estudos. Você pode ter o reaproveitamento disso. Você tem possibilidade de aglutinação, mesmo em EIA-RIMA, de LP com LI ou de LI com LO. Então, essa simplificação sem perder a exigência técnica, com certeza é um grande alento. Porque você falou uma coisa muito verdadeira. Vamos lá, vou licenciar um porto. Se eu estou com o projeto de licenciar um TUP, né, um terminal de uso privativo, que é hoje, né, uma revolução aí com a lei dos portos, eu não preciso ter carga própria, eu vou licenciar porque tem demanda. Eu não vou licenciar um porto que não vai operar. Se demorar 10 anos para eu ter LP, a demanda foi embora. Ela foi para outro lugar, ela foi para outro país, ela deixou o Brasil. Uhum. Se eu vou licenciar uma ferrovia para escoar uma produção, é porque eu preciso. Se eu não conseguir licenciar, vão dar outro jeito. Vai de caminhão, vai de burro, sei lá como é que vai. Mas vão dar outro jeito. Mercado imobiliário. Fiz um estudo para fazer um loteamento. Eu vi que aquela região precisa de lotes de X metros, custando Y, com a infraestrutura Z. Se eu não ganho essa licença, o mercado movimenta. Então, muita gente deixou de investir por causa disso. Então, com esta previsibilidade, né, maior, essa simplificação e com mais segurança jurídica, eu não tenho dúvida. Há um novo momento, né, de menos receio por parte dos empreendedores de fazerem investimentos. Senão, com essa taxa de juros que a gente tem, é melhor deixar o dinheiro no banco, né, do que trazer por uma questão aí com tanta insegurança jurídica. Perfeito. E realmente é o que você falou, né? As oportunidades acabam se perdendo e o país perde de uma maneira geral. E, Marcos, eu queria saber também como que a lei ela aborda a análise de impactos indiretos em grandes projetos aí de desenvolvimento, como no caso que você estava mencionando aqui de portos, né? Perfeito. Isso é uma outra questão, assim, trabalhei muito nisso e era um árduo defensor.
Vou sair um pouquinho da lei geral, vou dar um exemplo do Código Florestal e volto para cá. Muita gente fala das APPs do Código Florestal, né? Um tema recorrente demais. E vai lá no artigo 4º. As APPs de margem de curso d'água, topo de morro, declividade, vereda, restinga, etc. Pouquíssima gente vai no artigo 3º, que é o artigo das definições. E o artigo 3º, esse segundo código, fala que para uma área ser APP, ela tem que ter função ambiental. É isso que demonstra que um curso d'água canalizado deixa de ter as suas margens protegidas como APP. Da mesma forma, e assim, ó, se eu puder deixar um recado, né, para quem está aqui nos assistindo e trabalha com licenciamento e está um pouco assustado com a lei, começa a ter o estudo pelo artigo 3º das definições. E aí eu louvo muito, Renata, assim, algumas definições, como, por exemplo, o que é área de estudo, o que é a ADA, área diretamente afetada, a AID, a área de influência direta, e aí a área de influência indireta. E aí, na sequência, vem a definição do que é impacto direto, e aí chego finalmente na tua pergunta, o que é impacto indireto. Por que eu digo que eu vejo isso com muito bons olhos? Porque nós não tínhamos essas definições nos diplomas. Então, ficava a cargo da consultoria e do órgão ambiental. E, meu amigo, se você fixa de forma errada, superdimensionada, uma área de influência, ainda que seja indireta, e aí vai ao encontro da tua pergunta, o teu estudo não acaba. Você vai ter que estudar. Uma vez eu ouvi de um promotor assim, não, mas calma aí. Se o navio sai daqui do Rio Grande do Sul e chega na China, tem que botar o oceano. Eu falei, não. Isso não é licenciamento ambiental. Só que era eu dizendo para ele, agora é a lei dizendo para ele. Então, assim, ó, eu já ouvi de especialistas e pessoas renomadas, professores da área, eu acho que a definição devia ter sido um pouquinho alterada. Ok. Eu também acho, não há definição perfeita. Mas agora nós temos uma definição. E é essa que vai ser feita, essa que tem que ser seguida pelo empreendedor, pela consultoria, pelo órgão ambiental. E se o MP discordar dela, sei lá, né, larga o MP, vira deputado, apresenta um projeto de lei ou sugere isso para algum deputado, porque é a lei que vai ser seguida. Então eu vejo com ótimos olhos, porque você passa a ter uma racionalidade nisso, especialmente para essas grandes obras. Porque senão você... E era um tema, viu, Renata, de ação civil pública, né? Você sabe bem. Aí vinha e falava, foi subdimensionado ou não avaliou. Cara, impacto indireto é impacto de segunda ordem. Sabe? É uma lógica. Agora está encadeada essa lógica. Que bom. Eu espero muito aí que quem trabalha entenda, estude, entenda e aplique corretamente. E cabe aos advogados, né, como aquilo que eu disse, a nossa função nisso é ver se a interpretação que foi, não é questionar impacto, mas é ver se aquilo que está regulamentado na lei agora está sendo corretamente utilizado na elaboração do estudo ambiental. Perfeito, acho que é isso mesmo, né? E eu queria que você falasse também quais né, já que a gente está falando tanto da celeridade, na necessidade dessa celeridade, você é favorável, eu também sou super favorável a essas novas figuras que vieram aqui com a lei, mas quais as garantias que essa celeridade elas não resultam fragilidade na fiscalização? Porque eu acho que a preocupação maior é essa, né? Eu acho que a gente já falou até da questão da RT ter um valor, de fato, mas quais outras garantias poderia se ter para não gerar essa fragilidade? Eu vou fazer só um contraponto, né? Qual é a garantia que uma demora de 10 anos vai resultar num bom licenciamento? Nenhuma. Né? Isso a gente vê hoje, porque esse exemplo que eu dei aqui, que saiu a notícia da licença num dia e no outro, o promotor disse que ia entrar com ação, foram 12 anos de licenciamento. Participação popular, uma audiência pública com 3 mil pessoas. Então, a celeridade, ela deve ser bem vista em todas as áreas. Por óbvio, né? Você ter celeridade é o mínimo que o administrado espera vir da administração pública, né? Não a morosidade ou excesso de burocracia. Então, a rapidez ou não da tramitação de um processo, na minha visão, não necessariamente e praticamente nunca vai ter relação com se ter uma boa ou uma má licença. Esse aspecto, me parece, quando fizer essa crítica, eu sempre respondo dessa forma, é de você cumprir os requisitos pré-estabelecidos na lei. Então, se há uma possibilidade de cumprir em 1 mês, para que demorar 6 meses?
Eu já ouvi disso. Uma vez um cliente nosso ganhou uma licença em 5 meses. Um dos fundamentos da ação civil pública foi rápido demais. Foi rápido demais. Então, quer dizer, aí depois você vê ação de improbidade contra o servidor porque demorou demais. Então, é o que eu quero dizer assim, ó, e só uma coisa, tem prazos, né? Tem prazos agora. Já tinha, mas agora não discute, é na lei geral. Então, assim, se espera, né, e são prazos, me parece, razoáveis. Eu repito, se esse prazo fluir e não tiver saído a licença e você impetrar o mandado de segurança, o juiz não vai mandar da licença. Ele vai mandar o órgão se manifestar. Sim. Também não acho a melhor das estratégias, porque se ele está em dúvida, ele diz não, né? Mas então, me parece muito isso, né? Você tem agora as regras, e o fato de ter as normas claras, por si só já dá mais celeridade. Uhum. Né? Não tem tanta dúvida do que cobrar, do que exigir, de que forma fazer isso. Então está mais claro. Perfeito. Marcos, eu acho que tem muito mais coisas aqui para a gente discutir, tinha muito mais perguntas que eu gostaria de fazer, mas infelizmente a gente precisa encerrar, até por conta do tempo. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Eu disse antes, tem uma frase do Winston Churchill, quando acabou a Segunda Guerra, que eu acho que se aplica como uma luva, quando perguntaram para ele, né, primeiro-ministro, agora terminou, e aí ele disse, isso não é o fim, não é sequer o começo do fim, mas é talvez, eu gosto talvez, o fim do começo, onde toda a Europa precisava se reconstruir, passar os traumas e, enfim, voltar a viver, né, sem o trauma da guerra. Como eu vejo a lei geral, a gente vem de um momento ruim, e eu concordo com a professora lá que me disse, Brumadinho, Mariana, terrível, terrível. E todos os demais, assim como é terrível quando obras que deveriam sair não saem. Assim como é terrível uma estação de tratamento de efluentes demorar 28 anos. Assim como é horroroso você ver uma empresa quebrar, porque ela licenciou, tem uma licença, lança o projeto, começa a construir, vem uma CP e trava. A judicialização não é solução, né? Então, a gente vê todo, não me parece a solução, né? Até pela morosidade da própria judicialização. Mas então, o que eu vejo com muita alegria, e é o que eu disse, estamos diante de um momento histórico. Depois de 20 anos discutindo a necessidade da vinda da lei, a gente finalmente, e parabéns, né, Renato, eu não fiz no começo, parabéns aqui pelo teu canal, toda essa tua atuação de compartilhar conhecimento. Isso aqui é mandamento constitucional da educação ambiental, né? E acho que os advogados também têm esse papel, então parabéns. Eu fico muito honrado de estar aqui falando sobre a lei para deixar essa mensagem. Somos privilegiados de poder começar a escrever como vai acontecer o licenciamento do Brasil nos próximos 40 anos. Eu espero que todos aqueles que atuam estejam imbuídos nisso. Estou falando do empreendedor, dos consultores técnicos e jurídicos, dos órgãos ambientais, do Ministério Público e do Poder Judiciário, mas eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir cumprir o outro mandamento constitucional, deixar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. Precisa de preservação do que precisa ser preservado e de uso correto daquilo que precisa ser usado, porque senão a parte social e econômica ficam dissociados e o tripézinho da sustentabilidade cai. Eu tenho certeza que a lei vai nos ajudar na sustentabilidade. Obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz aqui de bater esse papo com você e concordo, a gente ia embora. Mas fica para os próximos. Vamos fazer um balanço do primeiro ano da lei. No ano que vem a gente pode já analisar e ver se falou alguma bobagem hoje aqui. Ninguém tem compromisso com o erro, né? A gente vai sempre melhorando. Com certeza, Marcos. Muito obrigado. E já deixo o convite para que você volte mais vezes, né? Para a gente fazer esse balanço daqui a um ano, para de repente a gente falar de outros temas. Tá ótimo, muito obrigado. Bom, no programa de hoje eu conversei com o Marcos Sais sobre o novo marco do licenciamento ambiental. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.